Oi, pessoal. Voltando aqui para a gente tentar dar uma finalização, muito assunto, né? Documento médico, ele envolve uma gama muito grande de assuntos, desde o termo de consentimento, a contratos, a parte de prontuário e tudo isso. Aceitar um encaminhamento final para não ficar tão cansativo, guardando a entrada. Vamos Fala, ver se alguém amigo. volta. Vamos ver se alguém volta aí, né, amigo, para ouvir a gente. A gente já falou tanto, vamos ver se o É, pessoal acho, volta. acho que volta, estava falando aqui que é um assunto grande, apesar de a gente tratar de documentos médicos, a gente entra em questões de termo de consentimento, consentimento informado, direitos fundamentais. Então, assim, nada no direito da saúde, ele é estanque. A gente tem uma, uma conglobância de temas, a gente tem esses temas que são imiscuídos e que a gente não consegue desvirtuar, né, e não consegue desvincular esses temas. Então, a gente tem sim que falar, são temas complexos, não é tão fácil de tratar, né, e tem um pessoal entrando ainda, tentar a gente dar Rafaela umas voltou. considerações. Rafaela voltou, né, nossa Ela... aluna lá da pós, legal, Nossa. tem a Ana, Frederico, vai entrar um pessoal, depois o vídeo vai ficar disponível no IG, também quem tiver a fim de continuar. Então, o que é que a gente pode fazer aí para terminar? Tinha um assunto bem legal que a gente não falou, o termo de consentimento, a gente precisa fazer uma aula específica, é muito assunto, desde quando ele foi criado, como, porquê, né? E aí é um tema à parte, e até os modelos, o que fazer, eu acho que a gente pode fazer isso num momento posterior, futuro, pelo Zoom, e aí a gente já deixa convidado aí todo mundo, a gente vai avisar para fazer essa aula, é uma aula bem legal, e eu acho que é importante fazer termo de consentimento, como a gente estava conversando, não é sentar na cadeira e achar que vai sair um termo perfeito, precisa entender, a responsabilidade é toda do advogado. A gente estava conversando antes de ontem, né? Você me ligou para a gente falar sobre uma parte de termo de consentimento para descarte de embrião, que não é uma área que eu atuo, e aí a gente conversou um pouco, eu já lhe passei para outros colegas que trabalham na área, e é muito importante que a gente tenha uma conscientização geral do termo de consentimento. Nós falamos aqui quase tudo que a gente se propôs. Eu acho que uma coisa muito legal que a gente precisava falar é, dentro do prontuário, quais são os atos práticos que o profissional da saúde pode utilizar para garantir que a informação e que o registro dessa atividade, desse ato médico, seja bem concatenado e que ele possa, num caso de demonstrar para o paciente, né, a evolução de um tratamento, ou até mesmo, no caso, como a gente falou, de defesa, né, de processos éticos e profissionais e processos judiciais, como o médico pode fazer para se proteger, além de mostrar ao paciente a evolução do tratamento, né, para ver uma comparação, um comparativo, por exemplo, na área que a gente trabalha bastante, tanto você quanto eu, da plástica e da cosmiatria, a gente tem muito essa questão de o paciente querer ver como ele estava antes, como ele estava depois, lembrando de não fazer a parte de antes e depois como tática de venda, porque isso gera uma expectativa, muitas vezes, que é ilusória na cabeça do paciente e vai fazer com que ele crie uma expectativa que não vai ser atingida. Então, a gente precisa ter essa esse sequenciamento de dados e de documentos, e aí o que é que a gente pode usar na prática, o que é que o médico pode usar na prática para fazer com que esse prontuário fique mais robusto e que ele possa mostrar a evolução do tratamento para o paciente, e se por acaso houver algum tipo de reclamação, que ele possa no futuro se proteger. Cara, assim, o que eu insisto muito com eles é basicamente isso que a gente vem falando. Acho que hoje o que a gente fez, a gente podia gravar essa aula e daí também entregar para os nossos clientes, né? Porque assim, a gente falou hoje mais ou menos a sequência do que eu entendo que uma documentação interessante a constar no prontuário, que serve, de novo, como protocolo de segurança do paciente. O doutor Josenir entrou aí também, É, grande, né, grande professor aí do direito médico, atuante. Então, prazer tê-lo aqui conosco. Enfim, então acho que esse é um roteiro bem interessante de documentação. Eu penso que se isso for feito de forma bem caprichada,
concatenado, não esquecer aquilo que a gente brincou mais cedo, né, de evolução padronizada, de você não levar a sério isso. Eu acho que a gente está indo por um caminho muito completo mesmo de documentação, e lembro, uma vez mais, às vezes entrou alguém que não estava conosco desde o começo, a gente está falando a todo momento de segurança do paciente, em primeiro lugar. A gente está falando do histórico do paciente, então eu acho que isso é o enfoque principal aqui. Eu não sei se ainda... Bom, agora a gente tem 1 hora para falar, mas nós não vamos ficar aqui mais 1 hora, mas eu acho que tem mais alguns documentos que eu comentaria aqui rapidamente, se você topar, a gente faz um bate-bola aqui mais rápido e comenta. Cara, eu tenho um documento que eu gosto de usar bastante, que é a carta que a gente envia para o paciente quando ele falta os retornos e começa a abandonar o tratamento. Né? Esse é um documento que eu uso muito. Eu vou pontuar aqui o que eu lembro que eu ainda queria falar. A gente usa, né? A gente já viu que dá certo e que é um documento extremamente importante. Eu uso muito quando o paciente começa some da consulta, não volta no pós-operatório, é um tratamento recorrente, ele começa a faltar, né? Porque o primeiro problema que eu tive... Doenças crônicas que o paciente começa a faltar, os retornos. Um dos primeiros problemas nesse sentido que eu encarei foi há alguns anos, quando eu estava começando ainda até a advogar em direito médico, e um paciente entrou com a ação. E aí o médico falou, mas é um absurdo, ele não volta há quase 1 ano. Eu falei, tá, onde que isso está anotado? Não, as meninas sabem. Eu falei, que meninas? Não, ali da frente. Mas aonde que isso está anotado? Em lugar nenhum. Você avisou isso ao paciente? Aonde que consta isso? Né? Você tem um documento? Não. Assim, então, dançou, porque... Né? Então, veja, eu acho que a gente tem que anotar isso, se você tem uma agenda, seja ela digital ou qual for, o paciente não veio, você anota isso no prontuário, que ele faltou aquela consulta, ele não esteve naquele momento no teu consultório, e eu acho que a gente pode formalizar isso com base nessa carta, né? Senhor paciente, você não precisa ser agressivo, não é nada disso, mas o senhor precisa voltar. E se o senhor não voltar, eu não posso dar continuidade ao seu tratamento por motivos óbvios, e mais ainda, eu não posso assumir nenhum tipo de responsabilidade por nenhum tipo de insucesso que você venha a ter, ou alguma complicação, porque eu não estou te vendo, né? É muito óbvio. E, para a gente também concretizar ainda mais isso, já tivemos pelo menos uns 2 processos que a gente conseguiu utilizar a tese de culpa exclusiva da vítima, transportando isso para o direito médico, culpa exclusiva do paciente, porque a gente demonstrou que um insucesso posterior no tratamento decorreu exclusivamente do não retorno. Né? Então, um dos casos que eu me lembro mais foi até num hospital que tinha residência, né? Enfim, um hospital escola, e muito movimentado, e a documentação era meio capenga, mas antes eu fiquei falando muito, poxa, cuidem disso, evoluam bem o prontuário, acho que meio que sintetiza tudo que a gente vem falando. E depois o paciente entrou com uma reclamação por conta de uma cicatrização de um lifting de coxa. E o que a gente conseguiu provar foi justamente isso, pela evolução do prontuário, isso foi quase um milagre, mas eles me ouviram e anotaram lá, o paciente simplesmente não voltou no primeiro pós-operatório e nem no segundo. Então ela já voltou com quase 20 dias da cirurgia, com o curativo totalmente mal posicionado, aberto, eu nunca mais esqueci, porque isso está lá no processo, né? E totalmente sujo o curativo, ou seja, cicatrizou muito mal. Ficou de fato uma cicatriz feia, não há uma discussão sobre isso. Agora, ficou por conta da cirurgia que foi feita ou ficou pela falta de cuidado e pela ausência de retorno? E tudo isso ficou muito bem documentado. E isso foi... Quem entrou aí, amigo, foi Milena, que eu estava colocando você em contato com ela, que é a nossa amiga que Falei trabalha com ela. Com a reprodução assistida. Me ajudou demais. Que bom, né? Colocando o pessoal em contato. E aí tem o Luciano perguntando qual é o nome técnico dessa carta. Luciano, não precisa ter nome técnico, o importante é que você faça um documento explicando ao paciente que ele, por exemplo, o que é que eu indico? Se você tem um sistema de TI que pode lhe dar um pop-up, um direcionamento indicando que aquele paciente naquele dia não retornou, aí o seu colaborador vai estar treinado, o colaborador da clínica, para indicar, doutor, o paciente X que tem essa doença, ou essa doença crônica, ou que tinha essa necessidade de retorno, não voltou. Então, nós temos um documento que a gente chama seria uma carta de aviso de necessidade de retorno ao tratamento, informando, como o Felipe falou, prezado paciente, vimos por meio deste documento informar que se você tinha consulta marcada no dia X e que a sua consulta não houve retorno, seu caso é um caso grave, que precisa de acompanhamento constante e que se por acaso você não fizer o retorno ou não entrar em contato num prazo, por exemplo, de 5 dias para remarcar a sua consulta, você pode causar, por sua culpa exclusiva, um dano à sua saúde. Se por acaso esse paciente não responder,
né? A gente tem isso aí bem formatado, tanto eu quanto o Felipe. Se o paciente não responder, aí você vai ter que mandar um termo de abandono de tratamento, até por AR, se for o caso, dizendo assim, naquele termo de abandono, o paciente, você vai ter que ter o gasto de mandar o AR, mas é uma garantia de que no futuro você não vai ter problema de mostrar, comunicou o risco que aquele paciente estava tendo em abandonar o tratamento. Eu tive um caso aqui, em Natal, da parte da obstetrícia e da gineco, de uma paciente que tinha uma suspeita de apenas um cisto sebáceo na região pubiana. Ela foi para a médica, teve todo o acompanhamento, tinha que voltar depois de 15 dias, ela não voltou, porque tinha sido feita medicação tópica e corticoide oral. Quando deu 20 e poucos dias, ela voltou para a médica, pela não evolução positiva da doença, e estava no quadro idêntico, pediu, né, e indicou que fosse feita uma biópsia excisional, certo? E essa paciente, depois do histopatológico, foi constatado que ela tinha um dermatofibrosarcoma, que é extremamente raro de dar na região pubiana, geralmente é no torso ou nas costas, e nesse processo, depois que isso aconteceu, essa paciente abandonou o tratamento, foi embora para São Paulo para ser tratada por um médico de São Paulo, e essa médica ela não mandou essa carta na época. E isso gerou um processo judicial. Nós, na época, se tivéssemos sido consultados, tivéssemos enviado essa carta de abandono de tratamento, teria já um documento muito forte em juízo, né, para combater, para tentar rebater isso. E aí, o que aconteceu foi que a gente teve que fazer o processo judicial, houve, inclusive, aí uma ação contra o plano de saúde só, o plano de saúde contra o Código de Defesa do Consumidor fez uma nomeação à autoria e o juiz aceitou, contra a legem, e aí eu fui conversar com o juiz, que era meu professor, disse a ele que naquele momento eu podia entrar como terceiro interessado, mas eu queria entrar como réu, porque eu queria fazer a defesa da minha cliente. Então, eu entrei como réu, mesmo contra a legem, porque eu queria participar ativamente daquela produção de prova. A médica ficou um pouco assustada. Você vai me colocar como réu? Eu digo, calma, vamos fazer a prova da melhor forma possível. Então, assim, a gente trabalhou essa prova, mostrou tudo isso, e no final, inclusive, é um caso bem interessante, que é muito difícil de acontecer, o juiz me perguntou se eu ainda tinha interesse em fazer a prova pericial. E eu perguntei, excelência, Vossa Excelência já está com elementos suficientes para julgamento do caso? E ele me disse, estou. Então eu fiz a dispensa à perícia. Tá resolvido, Então né? uma questão de você ir trabalhando esse conhecimento médico, jurídico adquirido durante o tempo e de audiência também. Então tudo é um conhecimento concreto e que ele deriva de anos de atuação, né? Então precisa sim ter o conhecimento geral. Nesse caso, por exemplo, se tivesse essa carta de termo de abandono de tratamento, a gente teria aí certamente uma prova que seria muito boa para esse processo. Não teve, mas eu consegui remediar de outra forma. Outra coisa, Felipe, quando a gente tem aqueles pacientes que saem fugindo do hospital, você disse aí em Palmas que viu um cara aí com aquela batinha com o bumbum de fora na rua, que faz a evasão do hospital, a evasão, ele foge, como é que a gente deve proceder? Fica quieto, pede educadamente, querido senhor paciente, o senhor pode assinar esse termo de abandono ou de recusa de tratamento? O ideal seria fazer, né, um termo de abandono ou de recusa de tratamento, né? Agora, penso que uma pessoa que quer se evadir do hospital e da clínica tão velozmente assim, ela não está muito interessada em formalizar essa fuga, assim, né? É o que eu penso, é o que eu vejo. Vamos lá. Questões mais eletivas, o paciente em algum momento não quer mais fazer, tem um termo sim que deve ser assinado. E aí vamos de novo convir que todo mundo é adulto. Eu não quero mais, não estou satisfeito. Beleza, assina aqui, vamos assinar esse documento. Agora, em outras situações, e vamos para esse campo aí que você acabou de falar, de algo que acaba acontecendo em hospital, né? Assim, um lugar que aí não é tão eletivo, não tem tanta possibilidade. O ideal seria ter um documento também, né? Não tem, aí a gente parte para a velha e boa, salve-se quem puder. Filma, anota isso no prontuário,
Já tive um caso, contei hoje para você mais cedo, que é claro, quem tem que assinar o documento é o paciente, é quem pode anuir com aquilo. Agora, pedir para as enfermeiras, para quem estava ali como testemunha, assinar embaixo, não em cima do nome do paciente, mas dizendo, olha, eu estou aqui, estou presente, são 16h43, o senhor Felipe saiu correndo e se evadiu sem dar explicações. Então, assim, de novo, a gente está pensando em prova, em garantia, em provar depois e mostrar, se for necessário, o que é que aconteceu. Então, acho que a gente tem que daí formalizar da forma mais fidedigna e dentro daquilo que a gente tem de possibilidades, porque de fato a pessoa normalmente não para rapidinho para assinar um documento quando ela está em fuga Não. e o Pede, bumbum de Cante fora. falou hoje, né? Pede para o staff sair correndo atrás, gravando. Senhor, o senhor está abandonando o tratamento, está correndo risco de morte, o seu tratamento é sério. E aí o paciente vai correndo, você vai filmando, e aí depois você volta e vai pedir já, fazer a prova testemunhal no áudio ou no vídeo, perguntando, você viu que o paciente tal se evadiu do hospital, não assinou o termo? Então a gente já faz uma prova pré-constituída e depois as pessoas podem ser novamente escutadas em juízo. Concorda? Concordo, cara, é aquela coisa, como você disse hoje também, vamos supor que chegou no pior cenário possível e judicializou. Me parece que nada vai valer mais do que uma imagem, né? Então, o juiz, tem aí um termo, né? Doutor, apresenta para mim um termo de recusa de tratamento ou de procedimento. Você tem assinado? Excelência, infelizmente não deu tempo de colher a assinatura. Contudo, eu tenho aqui a filmagem da pessoa fugindo e tenho aqui assinado por 3 pessoas que estavam ali na recepção do hospital, enfim, que anotaram que esse paciente se evadiu. O que é que vai... Como é que nós vamos refutar uma prova dessa? Imagino que em qualquer situação a gente vai conseguir eximir aí o profissional da saúde e o próprio hospital, enfim, de uma responsabilização, né? Luciano está perguntando aqui, boletim de ocorrência é válido? Eu tenho uma opinião muito formada sobre BO, tá? Boletim de ocorrência é para a seara penal. Eu acho que ele não tem força de documento público, porque ele é feito, é um documento público, mas ele é feito unilateralmente. Então, é melhor cercar de provas no direito civil. Há uma característica muito forte das pessoas tentarem se utilizar de um boletim de ocorrência para provar atos civis. Eu não gosto tanto disso. Eu não sei como você enxerga, mas para mim eu gosto muito do direito civil e a gente tem ferramentas suficientes. Não precisa superlotar as delegacias com coisas que não são penalmente relevantes. Até porque, eventualmente, nós vamos ter que demonstrar que houve algum crime, né, envolvido naquela situação, já que nós estamos indo para essa seara. E, eventualmente, num primeiro momento, não tem. Agora, o que eu complementaria, concordo E integralmente com o que você pode fazer, inclusive, uma denunciação caluniosa depois que o paciente vai dizer que você foi na delegacia e disse que ele tem cometido o crime sem ele ter cometido o crime. Então, corre até um risco de sofrer um processo reverso por dano moral. Então, tomar bastante cuidado com isso. Agora, em último caso, né, doutor Luciano, você entender que é algo que vale a pena, tem alguma questão ali que pode gerar um prejuízo penal para o hospital, ou talvez um menor se evadiu, como a gente falou mais cedo, alguma coisa assim, acho que seria o caso daí de se resguardar, talvez na esfera penal. Mas ainda acho uma negligência, né, uma omissão do hospital para garantir que não houve, talvez. alguma coisa nesse sentido. Agora, eu acho também que a gente segue na linha na linha do que o Tércio falou há pouco, né? Cara, eu queria falar alguma coisa... desculpa, eu vou voltar. Você queria falar, que eu acho que é super importante, da parte de fotos, áudios e vídeos para os prontuários médicos. E é um tema que você trabalha bastante, eu também, e eu acho que sua opinião foi muito boa hoje à tarde. A gente vai usar mais uma live de 1 hora, você vai ver, nós vamos falar 2 horas hoje. Vamos lá. Não tem Mas problema, é legal. Vamos parar já, para não cansar o pessoal. Eu queria falar uma coisa, não sei se foi o Luciano também que perguntou, enfim, alguém que perguntou, eu prometo que é assim, 15 segundos, aquela questão da carta do retorno. Normalmente a primeira que eu mando, ela é mais light. A segunda já vai com uma linha de abandono de tratamento. E eu vou te falar que teve um processo uma vez que depois o paciente começou a tentar inverter a situação. Eu quero meu dinheiro de volta porque eu não estou tendo os retornos. Olha para onde a gente foi. O cara começou a dizer, eu não quero pagar o tratamento porque eu não estou tendo meus retornos, eu estou insatisfeito. Não tive dúvida, no processo eu usei com toda tranquilidade, cara, abuso de direito. Abuso de direito. Você não está voltando, você que está falhando da tua parte, agora você quer inverter a situação, fazer todo um jogo aqui, uma cortina de fumaça, para querer imputar isso ao médico e não pagar pelo teu tratamento. Isso tem nome.
Isso é falta de vergonha, isso é abuso de direito. Eu usei toda essa documentação. Artigo 187 do CC, né? Cara, é exatamente isso. É você tentar inverter a verdade ali dos fatos e contar uma história que não é. Eu não volto para dar um migué para não pagar pela cirurgia. Uma ova. Mas tem que documentar, senão a gente fica fragilizado nessa questão de que o paciente que não voltou. Então, eu só queria fazer esse comentário. Bom, Perfeito. vamos lá. Fotos, eventual gravação e tudo mais, né? Bom, tenho usado algumas gravações como complemento ao termo de consentimento, tá? Alguns casos nos quais a gente eventualmente percebe que o paciente, por algum motivo, não está compreendendo, e não é incomum receber ligação no meio da tarde de um médico que fala: Felipe, eu saí do consultório, eu estou com um paciente aqui agora, só que está na cara que ele não está entendendo o que eu estou explicando. Não por mal, não estou fazendo um juízo aqui, mas às vezes a pessoa tem uma dificuldade de entender o termo técnico, e a gente falou mais cedo, existe essa simetria, e eu acho que é da sensibilidade do médico perceber isso também ali na hora. Seja pela condição cultural, pela idade, às vezes que dificulta um pouco, então tem vários fatores. Exatamente, vários fatores que vão alterar essa compreensão, né, em relação aí ao que está sendo entendido. E nesses casos eu tenho recomendado que ao final, depois que explicou tudo, apresentou o termo e tudo mais, que se faça um vídeo curto, né, é claro, filmando: Felipe, senhor Felipe, eu estou aqui com você, eu sou teu médico, eu queria te perguntar se está tudo bem, o senhor entendeu o que eu te expliquei, eu coloquei isso no termo de consentimento que eu vou lhe entregar, o senhor ainda tem alguma dúvida? Ficou tudo claro para o senhor? Se o senhor tiver, pode me perguntar que eu vou te explicar. Enfim, e aí você grava esse pequeno vídeo, um vídeo muito breve. É até interessante, porque se de fato o paciente tiver alguma dúvida e falar: ah, não entendi tal coisa, você aproveita para verbalizar isso, para explicar verbalmente, para ficar gravado, e você encaminha depois esse vídeo, você salva esse pequeno vídeo junto no prontuário do paciente. Por quê? Depois, se houver qualquer tipo de questionamento, você vai ter um termo de consentimento escrito, você vai ter toda a evolução de prontuário, como a gente falou mais cedo, que a gente espera que esteja tudo caprichadinho ali, né? O paciente veio 1, 2, 3 vezes e falou comigo, e por fim eu tenho um vídeo, então, ali que também, de novo, pense no juiz, que é o destinatário ali da prova, ele vai receber, em complemento a todo esse arcabouço documental que você está apresentando, também um videozinho da pessoa ali dizendo que entendeu tudo e que não está com dúvida. Não consigo enxergar, com todo respeito à dificuldade de qualquer pessoa de compreensão, que alguém diga que depois de ter toda essa documentação, de ter sido perguntada e de verbalizar que entendeu, que ela não entendeu alguma coisa. Eu acho que fica quase que impossível de se afastar dessa prova. Então, eu tenho recomendado que se faça isso em alguns casos. Não como regra, mas quando tem alguma dificuldade, alguma coisa muito específica, eu tenho recomendado a utilização desse expediente. Concordo com você, a gente tem um posicionamento muito parecido, né? Muito bom ver as atuações sendo bem semelhantes aí. Vários colegas que estão acompanhando provavelmente também têm um posicionamento bem parecido. Gostaria só de deixar registrado aquilo que a gente sempre comenta: cuidado com dados sensíveis. A LGPD não entrou ainda em vigor, mas a gente precisa pensar que a privacidade e a intimidade do paciente e o sigilo médico são deveres que são muito importantes, e você não pode simplesmente fazer esses registros e fazer com que esse material que esteja numa central de TI do seu consultório, ele tenha acesso a qualquer pessoa. Poucas pessoas devem ter acesso a esse material, né? O médico, alguém responsável pelo gerenciamento de TI, inclusive com criptografia, com segurança máxima, para que isso não vaze. Por quê? Na hora que eu tenho o dever de guarda dessas fotos, desses áudios, que são direitos de sigilo, intimidade e privacidade do paciente, se por acaso isso vazar, vai gerar uma ação de indenização substancial contra o médico e contra a clínica. Tá bom, pessoal? Qual a exceção? Na hora que eu tenho essa documentação, se por acaso eu for processado como profissional da saúde, como médico, eu posso usar nos CRMs, na sindicância e no PEP, porque já são sigilosos, como defesa, e no processo judicial, você vai juntar ao processo essa documentação, solicitando que ou o processo todo seja decretado segredo de justiça, que é o ideal, porque a gente vai discutir durante todo o processo elementos da intimidade, da privacidade do paciente, ou que aquela documentação específica ela seja colocada nos autos com sigilo, com segredo de justiça, tá? Para evitar uma reparação por dano moral depois. E, inclusive, essa orientação do Código de Ética Médica mais novo,
no qual ele indica que, por acaso, se o médico tiver que usar como defesa, que peça o sigilo do processo. Tá? Só esse ponto que eu acho muito interessante e é importante que vocês tenham esse cuidado. E quem for fazer processo de defesa por erro médico, lembrar de pedir o sigilo do processo, tanto pela questão do dever de sigilo, como pelo próprio Código de Ética Médica que indica isso. Traz o artigo do Código, mostra ao juiz a necessidade de sigilo e o médico tem essa obrigação de não revelar e não pode ficar aberto para que terceiros acessem o processo judicial eletrônico e tenham acesso a essa informação que vai levar à exposição da intimidade e da privacidade do paciente como ser humano. Cara, acho que foi a Camila que fez a pergunta. Eu quero polemizar essa pergunta que foi boa. Podemos dar mais um tempinho? Vamos para a gente acabar. Qual foi? Tá bom, desculpa, aproveito que é rápido, mas é que ela perguntou o seguinte, ela falou, e se o paciente quiser gravar a consulta? Porque assim, eu falei ali, naquela parte, o que eu recomendo não é que o médico grave a consulta toda, nesses casos que eu falei, é só o finzinho para ver se teve essa anuência, esse entendimento de fato sobre tudo que foi explicado. Então é um vídeo muito curto. Ela perguntou, e se o paciente quiser gravar a consulta? Eu tenho uma opinião muito própria, de novo, não sou ministro, não julgo ninguém, eu estou falando a minha opinião como advogado, tá? E já vi advogados que eu respeito muito dizendo que o paciente, como é o direito à saúde dele, que ele tem sempre o direito de gravar. Eu discordo. Tá? Eu vou explicar por quê. Eu acho que, do mesmo jeito, ninguém pode gravar consulta sem comunicar a outra parte. Eu já soube muitas vezes de médico que me ligou depois incomodado, dizendo que ficou sabendo depois, ou o paciente mandou, você falou tal coisa. Ele falou, não falei exatamente assim. Não, tá aqui a gravação. O cara manda para ele gravado o que ele falou em consulta, sem estar sendo avisado, né? O que eu penso, se você perceber que o paciente está gravando, o paciente falar que tem interesse em gravar, eu acho que o médico tem todo o direito, considerando a imagem dele, considerando que ele também é detentor de direitos, tanto quanto o paciente, de dizer que ele não se sente confortável e que ele não vai dar continuidade ao tratamento se for gravado. Claro, estou excepcionando aqui o atendimento de urgência e emergência, até porque não imagino que o paciente que está no momento de emergência vai ficar gravando o que está acontecendo, né? Agora, eu acho que o médico tem todo o direito de falar que não vai continuar, e eu acho que nós temos até explicações, para além das explicações jurídicas, de direito de imagem, qualquer outro argumento que a gente queira usar aqui, que eu acho que não é o ponto, a gente tem argumentos técnicos. Vários médicos, ou a totalidade com os quais eu conversei até hoje sobre isso, me disseram que ficam muito desconfortáveis se sabem que estão sendo gravados, e que eles perdem completamente ali o fio da meada, que eles não conseguem desenvolver uma boa consulta. O raciocínio de diagnóstico, de anamnese, ele vai embora, né? E, cara, como é que você estabelece uma relação médico-paciente se você não tem confiança, se você está desconcentrado ali? Aí, ó, o Luciano mandou uma ótima, que é a autodeterminação do médico. É isso, todo mundo tem direito à sua imagem, a decidir. Então, se me perguntar, para mim é muito claro, o médico não é obrigado a deixar o paciente gravar. Eu discordo de colegas que defendem que é um direito aí da saúde do paciente e tudo mais. Eu acho que não, eu acho que rompe a liberdade do médico. Pensem em vocês, quando eu estou numa sala de aula, eu brinco que é proibido gravar, apesar que hoje com o celular a gente não sabe o que acontece, e eu me sinto muito desconfortável. Eu não fico à vontade de falar as coisas que eu quero falar, de contar as piadas que eu quero contar. Se alguém for lhe consultar e começar a gravar a consulta jurídica, você não vai ficar confortável. Esse cara quer me processar já no começo nem comecei a conversar, o cara já quer me processar. Teve um caso que eu peguei de um médico que trabalhava, ele veio para Natal, mas ele trabalhou um tempo na Amazônia, e aí a pessoa fez uma representação contra ele, uma sindicância, um processo ético, juntou um áudio dizendo que a pessoa não tinha capacidade, na verdade ela tinha problema psicológico, juntou um áudio querendo forjar que era um ASO, que era um exame demissional, e ele passou mais de uma hora e meia, a pessoa gravando, e ele não sabia, mas ele foi muito calmo, tratou a pessoa com a maior urbanidade possível, explicou para o acompanhante dela, e quando ele me trouxe a gravação, a pessoa já saiu de casa gravando. Ou seja, a má-fé já estava demonstrada dele, ela já saiu de casa gravando para tentar fazer com que ele mudasse o entendimento dele. Ela fingiu, ela usou de subterfúgios, fez que ia desmaiar. Ele foi super tranquilo, foi muito bom o posicionamento médico, mas infelizmente a gente tem que ter preparado para esses casos, tá? Então, assim, fica aí, esse é um caso que eu me lembro
nessa questão aí de gravação. Não concordo também, inclusive, se o médico não se sente confortável com essa gravação, ele pode dizer que houve uma quebra da relação médico-paciente, por falta de confiança, que também é um dos argumentos que a gente pode tratar, e dizer que não vai mais fazer o atendimento e que ele procure outro médico. Ó, a doutora Tereza, né, acabou de falar que em todo o tempo de experiência dela, nunca ninguém gravou, e que ela se sentiria altamente, seria muito desconfortável. E eu acho que qualquer Doutora, especialidade. doutora Tereza é minha mãe, ela acha que Então, ninguém pois é, gravou. Ela eu acha que desconfiei. ninguém gravou, mas provavelmente alguém já deve ter gravado. Pois é, o que tem sido muito comum, e eu tenho visto muito, são aqui o cirurgião plástico, dermatologista, porque aí o paciente vai e depois diz que gravou, quando o médico percebe já no final, ah, mas eu estou gravando para mostrar para o meu marido, para minha esposa, para comparar com os outros. Fala, olha, fala comigo, eu te explico, eu faço um resumo para você, mas não é legal essa justificativa. Então eu acho algo Não, terrível e a gente vai indo para um caminho de perder completamente a relação médico-paciente, paciente-médico. Pense vocês, eu acho que a gente tem que partir dessa premissa. Pensa se você o tempo todo estivesse sendo gravado, apesar que também nós somos, né, mas a gente não sabe, enfim, não vamos entrar nessa, mas se todo mundo tivesse o tempo todo gravando a gente, tudo que a gente está falando. É muito desconfortável, a gente realmente não consegue você, desenvolver as você, atividades aí. você se sente extremamente acuado e pensando que aquele seu cliente ele vai lhe processar. Isso é contra a relação profissional, né? Ela quebra a relação profissional. Cara, Amigo, e aí? Falamos tudo que quer que a gente precisava? Será que eu consegui contribuir? O que mais falta? Você contribuiu demais, a sua experiência top, e assim, a gente sempre flui muito nas conversas, a gente conversa mais do que devia, e a gente alonga um pouco, mas assim, direito médico é assim, a gente conversa, parece que não acaba, não tem fim, né? Ainda É, mais que esse a pessoal aí, gente, mandando esse monte de pergunta legal, de coisa legal hoje, aí rendeu, né? a Tá, gente tá, tá trouxe, interessante, pô. trouxe caso prático, né? É muito bom essa dinâmica prática. Eu acho que a gente fica, às vezes, muito na teoria e a vida, ela, de quem advoga na área de saúde, ela ensina muito. Eu acho que a gente pode trazer uma contribuição, um pouco dessa prática. Hoje, eu tinha prometido a você que ia deixar você falar mais, porque eu tento monopolizar as conversas e, Nada. e queria escutar a opinião de um amigo que tem tanta experiência para compartilhar também, né? Agradecer a todos, dizer assim, é um prazer, amigo, poder conversar com você. E a distância, ela é física, né? Mas assim, a gente tem conversado muito nesse período de pandemia sobre vários assuntos de medicina, direito, a vida. E agradecer pela sua amizade e dizer que em breve eu gostaria de estar aí em Palmas lhe visitando, ou quem sabe você aqui em Natal, para tomar uma cerveja na beira da praia e a gente comer um camarão aqui, tá bom? Cara, Camila, isso que eles não sabem que a gente conversou já uns 45 minutos mais cedo preparando a live, assim, né? Não é que foi um ah, roteiro, vamos bater um papo aqui do que a gente vai falar, rapidinho, combinado? A gente ficou 45 minutos batendo papo, né? tem Às uma 4 da característica tarde. com o Felipe de não ter tanto roteiro, a gente vai batendo na experiência e lembrando dos casos, a gente, lógico, tem alguns assuntos que a gente busca trazer um pouco da experiência profissional para todos, né? Direito médico é muito rico, a gente, como falou, vai do direito constitucional ao trabalhista, ao previdenciário, consumidor, contratos, empresarial, o M&A, fusões e aquisições de empresas grandes. Então, pessoal, aqui é só um estímulo, a gente está trazendo um pequeno assunto dentro de um mar de possibilidades, né? Então, agradecer por mim, eu fico muito satisfeito, foi uma conversa extremamente, como eu coloquei lá, conversa sobre direito médico, não queria fazer uma coisa muito formal, e eu sei que esse também não é sua característica, a gente trazer mais um bate-papo fluido, para que as pessoas possam participar como participaram, agradecer a todos, né? E a você pela disponibilidade. Para mim foi um prazer, como sempre, a satisfação, e conversar é sempre muito rico. Quer deixar suas Cara, considerações finais, amigo? poxa, eu quero agradecer, falar que foi um prazer enorme da minha parte participar, assim, né, receber o convite. Muito obrigado para todo mundo que participou aí, as perguntas e os comentários foram muito, muito legais mesmo, assim, agregou muito. E, enfim, não é aula, é um bate-papo, vocês viram que nem tem roteiro mesmo, a gente vai conversando e prazer enorme. Muito, muito obrigado, espero que tenha colaborado. Nossa intenção é sempre provocá-los
A gente não sabe assim, nada mais do que ninguém e é o que a gente faz, é o que o Tércio falou. Não, Hoje eu não conversei tem com a doutora resposta, Milena. não tem resposta para tudo, né? A gente se socorre, muitas vezes, dos nossos colegas no Brasil inteiro, para ter a dúvida. Ninguém sabe de tudo, tá, pessoal? É impossível. Estava falando isso com outros colegas, assim, até a Paula Moura, outro dia estava conversando com ela, Paula, não estou aguentando tanta informação que está vindo, estou ficando maluco, querendo ver todas as lives do mundo, e não está dando, eu não consigo. É impossível que eu absorva todo o conhecimento e consiga transparecer isso para quem acompanha. Eu tento estudar o que é possível e me dedicar e trocar conhecimento, porque o conhecimento retido, ele é estanque e não serve para nada. A gente tem que aproveitar o que a gente ganha de conhecimento e levar para as outras pessoas, tá bom? E Obrigado, todo mundo que Denise. assistiu, se quiser falar assim, conosco, estamos à disposição para bater papo, para Tá. conversar, para Pessoal, trocar quem experiência. aí, quem me Tamo aí. segue o Felipe, ele também está bem atuante, a gente está com muito projeto aí de aula em conjunto. Vamos fazer, estou me propondo aqui a fazer uma aula, não vou fazer live, a gente vai fazer uma aula sobre termo de consentimento, aí a gente vai aprofundar mais um pouco, isso vai ser uma aula restrita no Zoom, eu vou abrir as inscrições, tá bom? Vou ver esse formato, vou combinar com o Felipe, com a Giovana, para que a gente traga uma aula com conteúdo interessante que vocês possam entender na prática o que é um termo de consentimento informado, como ele deve ser feito, tá bom? Seria uma contribuição que a gente pode trazer, porque é uma forma de quem já tem um pouco de experiência, já trabalha há alguns anos na área, já levou um monte de consentimento para os outros, já levou chamada de médico na orelha, né, reclamando do consentimento, Maria. Felipe, algumas vezes, né? E o medo de fazer o termo, entregar para o médico e faltar alguma E coisa, dá né? errado Ave Maria. depois e dá, né? Ave É isso Maria. aí. É, isso aí. Mas é Então, isso. Muito, muito obrigado. Prazer enorme. Obrigado pela paciência de todo mundo de nos ouvir aí por 1 hora e tanto. Foi um prazer enorme. Sempre que quiserem, que eu puder colaborar com o que a gente sabe, eu estou à disposição. Sempre um prazer mesmo. De verdade. tá bom. Amigo, muito obrigado, bom demais. E a gente combina aí essa outra aula para a gente fazer pelo Zoom, tá bom? Estamos combinados. Tudo de bom. Boa Forte noite para abraço a todo mundo aí. todos, uma boa noite e fiquem com Deus e se cuidem, né? Um abraço, subi aula para o IGTV. Falou. Até mais.